A relação cultura e educação esteve sempre presente no percurso de formação do homem. Dos clássicos à pedagogia contemporânea, o interesse dos sistemas educativos era o de encontrar o modelo mais eficaz que abarcasse o contexto político-democrático dos diferentes momentos históricos. Da educação na civilização grega, com a paideia, a escola de Pitágoras, até a formação em Roma, a função da pedagogia era de lapidar o homem civil. O escopo era formar o cidadão capaz de construir, com avanço, o próprio ambiente em que vivia. Na educação do jovem, ensinava-se desde o estilo de vida até as especializações das diferentes disciplinas formativas. No transcorrer da história, foram consideradas a educação moral, atlética, estética, a música, o teatro, a retórica, a filosofia, a formulação e compreensão das leis, a astronomia. Dos mitos ao tecnicismo, da biologia à psicologia, da religião à economia. Estiveram presentes dois pontos fundamentais que depois determinaram os diferentes modos de educar. De um lado, a relação indivíduo-sociedade e de outro, a relação natureza-espírito. Nos últimos 100 anos, Tolstói, Tagore, Capitini, Freire, Manron, Milani empenharam-se na tentativa de solucionar a crise na educação. Na sociedade do século XXI, com suas novas tecnologias, meios de comunicação, modos de relação, modelos de negócios, de ação, a pedagogia busca reinventar-se. Entretanto, se fosse necessário individuar um denominador comum para fundar uma pedagogia adequada ao homem contemporâneo, o que se vê é uma crise de valores, de ideias, de identidade. Mas sobre quais princípios e critérios fundar uma nova pedagogia? Como é possível contribuir com a evolução humana por meio da relação entre cultura e educação? Como realizar uma pedagogia funcional para a sociedade atual e futura? No dia 30 de maio de 2006, realizou-se na sede da Unesco, em Paris, a conferência Uma Nova Pedagogia para a Sociedade Futura, proferida pelo acadêmico professor Antônio Meneghetti. O acadêmico expôs a real situação da educação atual, que, baseada em modelos de 300, 400 anos atrás, não dá o ponto de contato com a sociedade atual. Certamente questa relazione inizia una rivoluzione culturale in tutto ciò che è la pedagogia storica ascoltata nei diversi continenti su questo pianeta. La relazione si legge oggi, forse verrà capita fra qualche decennio. Quindi è mio intendimento rifondare le costituenti dell'organigramma di un pensiero, qual è l'arte, qual è la tecnica per collaborare
il grande progetto della vita che è in ogni bambino che appare su questo pianeta attraverso le nostre mani. No ano seguinte, o tema abordado foi Pedagogia Contemporânea, Responsabilidade e Formação para a Sociedade do Futuro. Antônio Meneghetti propôs um novo caminho para a restituição da função prioritária da educação: formar o homem protagonista responsável por seu próprio potenzial e por tudo aquilo que pode contribuir em sociedade. I popoli si salvano attraverso i leader, cioè punte di intelligenza che sanno creare funzione, sviluppo, progresso, conferma alla società, a questo pianeta. Sono le società a punta che rivelano carenza di leader in tutti i campi. Allora dobbiamo cominciare noi a non aver paura di dire che il bambino bisogna riprenderlo da capo, va usata una adeguata pedagogia anche più diretta, più esplicita. A partir daquele pronunciamento, a história da pedagogia teria como fundamento um novo princípio e um novo critério. Pedagogia è l'arte di formare l'uomo persona nella funzione sociale. In questa definizione c'è tutto. Quindi subito si coglie lo scopo della pedagogia: formare l'uomo. Quindi per formarlo bisogna conoscerlo, saperlo. Ma quest'uomo persona non è finalizzato a se stesso, è intrinseco al sociale, è la società il discrezionante, il criterio di valore per un individuo storico. Significa come estrarre l'homo civis, l'uomo cittadino, dal potenziale umano. Allora, umano è come la natura, la vita specifica l'individuo. Cioè, nessuno si è fatto da solo, ma tutti veniamo da un principio universale. Ed è esso, questo principio, che fa le costituenti della nostra biologia, della nostra fisica, della nostra potenzialità psichica.
trajetória de Antônio Meneghetti enquanto pedagogo segue um percurso peculiar. A compreensão real da verdadeira pedagogia de Antônio Meneghetti é forjada pela vida e lapidada por sua vasta experiência acadêmico-científica. Primogênito de 9 irmãos, recebeu desde cedo a incumbência de educar os irmãos mais novos, até que completassem todos 18 anos de idade. Buscou fazer-se economicamente autônomo, de modo a conquistar o saber fazer, a competência no interior dos diversos ofícios e o conhecimento das distintas relações. Viveu a Segunda Guerra Mundial e ali aprendeu o quanto uma ideia é capaz de destruir a real natureza humana. Sempre atraído por uma cultura superior, enveredou-se pela estrada religiosa, por ser aquela que detinha a mais alta cultura na sociedade. Trabalhou na fábrica, tornou-se educador bem-sucedido do Orfanato Guilhermo, na Itália. Recebeu os melhores jovens a serem educados ao sacerdócio. Lecionou na Universidade São Tomás de Aquino, onde adquiriu imenso respeito de seus educandos, que o consideravam diverso de todos os outros educadores. Adquiriu a experiência internacional de saber educar. Conheceu de dentro as diferentes culturas, suas problemáticas, seus pontos fortes. Observou os resultados de pedagogos que antes dele formalizaram suas teorias e métodos de ensino. Após deixar, com respeito, a Igreja Católica, Antônio Meneghetti dedica-se à aplicação da ontopsicologia, em âmbito clínico. Em 1981, iniciou a experiência da Escola College Antônio Meneghetti. Tratava-se do primeiro projeto de aplicação da pedagogia ontopsicológica. O motivo base desta escola é exclusivamente a vida, na irrepetível unicidade de cada criança. O estudo é conduzido com extremo rigor e seriedade cultural, mas com a ciência que dá a vantagem existencial, a ontopsicologia. Nesse percurso, compreendeu que em cada ser humano há uma informação base que é o critério de sanidade e realização para cada individuação. Esse critério de natureza, quando seguido em sua originalidade, possibilita ao homem a evolução histórica de seu próprio potencial. Identificou, isolou e nomeou-o em si ôntico. Antônio Meneghetti formalizou um método que possibilitou a leitura dessa informação originária e, em mais de 40 anos de sua aplicação, restituiu ao homem sua própria natureza. Innanzitutto, un bambino deve nascere dalla abbondanza del piacere della madre.
non può nascere da un programma, da un dovere. Nasce triste, sta male. Si cresce male dentro un universo che è costretto a obbedire. Il bambino non viene bene. Ser mãe é uma opção livre, porque a mãe precisa construir-se como pessoa, porque é exatamente esse o endereço de cada um de nós quando nascemos. É tornar-se pessoa. Isto é uma exigência, digamos, metafísica, que depois, dentro dos aspectos físicos, nós vamos escolher aquilo que é mais funcional, que é mais útil e adaptado para nos construir. Questo bambino vita accade, e città, accade in un ecoambiente, in un contenitore, direi. L'ambiente è un contenitore. È un grembo materno ampliato, però questo bambino ha già le sue esigenze. L'ambiente, se lo vuole un grande uomo, un grande scienziato, un cittadino efficiente, deve dargli le coordinate, cioè dare quell'habitat affinché il bambino raggiunga lo scopo per cui è nato, lo scopo per cui è stato regalato, per cui è un dono ancora della vita alla nostra umanità su questo pianeta. È un dono di futuro, è un dono di vita, è un dono di energia, è un dono di eternità. Qui è la grande responsabilità e capacità della società. Il modello ecoambiente contenitore fornisce categorie comportamentali di coscienza, di cultura, di costumi. Cioè la società dà le coordinate come si pensa, cosa è bene, cosa è male, dà le strutture portanti di qualunque ulteriore coscienza. Questo è il grande dramma. Allora, le strutture di questa coscienza sono conformi, sono sincrone, sono insieme con il progetto della vita? Ela precisa ter o espaço e o ambiente adequado para se nutrir dentro de uma ordem de vida. Este ambiente engloba um contexto, um conjunto, um modo de convívio e de relação que não pode ser reduzido a uma espécie de pequeno espaço onde a criança se sente mais presa do que impossibilidade de expansão e crescimento. Cioè il bambino vuole giocare, ha bisogno dell'amico, vuole gli altri, poi entrare negli altri, imparare e diventarne capo. Gli piace. Ma questo è il gioco della vita e noi dobbiamo favorire queste esigenze. Deve imparare a farsi amare dal gruppo, deve imparare come meritarsi il gruppo, perché è scuola per la sua vita. Si deve suscitare qualsiasi spontaneità di gioco con movimento fisico e di contatto. Fondamentale è il contatto naturistico. Gli animali domestici da cortile e da fattoria sono esperienze arricchenti e vitali e favoriscono coscienza col mondo naturale, di cui anche il bambino è portante privilegiato. Aiutiamo con amore il bambino a sapere essere autonomo economicamente. Insegniamo al bambino come guadagnarsi l'autonomia. I bambini hanno voglia di lavorare, è un problema che la democrazia sociale deve trovare, dare al bambino la possibilità di fare piccoli lavori con i quali guadagna qualcosa e si compra il giocattolo, si compra il libro, si compra il giornaletto.
È fondamentale la precocità dell'economia autonoma in misura del bambino. È fondamentale. Dobbiamo affrontare all'interno questo problema della nostra società e dobbiamo cominciare dalla pedagogia, rifondare la scuola dei nostri cittadini futuri, dandogli la lealtà delle nostre difficoltà e delle nostre possibilità. Questo è il senso di questa rifondazione della pedagogia. Como a flor se manifesta, ela desabrocha a partir de uma força interna. Como a fruta começa a se formar, desabrocha por uma força interna que é comunicada pela árvore. Então, este é o modo em que existe em toda a natureza e é a maneira que precisa ser respeitada e seguida para poder educar, conduzindo a criança a compreender sempre melhor a própria identidade, o próprio valor, sem inibi-la, sem impedi-la, porém dando aquele teor de proteção indispensável para ela se manter em vida. La vita bambino, ecco questa parola, vita bambino, veramente ogni individuo, ogni piccolo quando ha 1 anno, 2 anni, è evidenzia che lui è un emanato dalla grande, immensa forza della vita. Lui è già persona, è già se stesso, ha già una sua identità di natura. E lui chiede: come devo camminare? Cosa devo fare per essere grande con voi? Lui non chiede di essere aiutato, lui chiede: che cosa volete? Perché io voglio diventare grande. Io vi farò vedere quanto sono bravo. Ditemi quali sono i vostri bisogni, cosa devo imparare per essere grande tra di voi. Cioè, la caratteristica di ogni bambino è questa: capacità, autonomia di persona e amore, volontà di aiutare, di dare, di essere. Cioè di essere qualcuno in modo superiore, per aiutare, per amore, per necessità di vita. Cioè capacità in se stesso e volontà di dare, di saper dare. Nessun bambino vuole essere piccolo. Tutti di più, come la vita è di più. Il bambino ha bisogno di come la realtà scrive il mondo della vita. Chi siamo noi? Ma chi siamo noi che ci permettiamo di inventare un mondo a immagine e somiglianza dei nostri fallimenti adulti? Casca per terra, aspettiamo che si alzi da solo. Se proprio non ce la fa, ok, ma prima lui deve riuscirci. Quindi avviarlo alla progressiva scoperta del suo inseontico.
La natura ha dato il seme, ha dato l'identità. E io devo conoscere questa identità, se no posso essere Darwin, posso essere Newton, posso essere chi volete, posso essere... Senza questa identità, tu non sei, non sai e non leggi. Il criterio dell'insiontico, che una volta si diceva spirito, si diceva anima, oggi è firmato, è letto, è codificato. Dobbiamo capire, arrivare che esiste questo criterio e che è l'istinto di natura, l'istinto egoistico, l'istinto dell'identità, e poi questa identità assimila, assorbe secondo la sua identità. Io assorbo il vento, assorbo il sole, assorbo l'acqua, secondo la mia soggettiva identità. Questa identità è un modo della natura. Em 2014, os fundamentos dessa pedagogia sustentaram o eixo central do primeiro Congresso Internacional, Uma Nova Pedagogia para a Sociedade Futura, realizado em solo brasileiro, no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Com a presença de representantes de fundações de renome internacional, que têm como base o trabalho com a educação, discutiram-se os caminhos para uma nova pedagogia. Então, o que nós temos que fazer com a pedagogia? Responsabilizar, sim, os pais, os professores, sim. Mas responsabilizar também, acima de tudo, o educando. Ele que é o protagonista da sua vida, da sua história, da sua realização. Os nossos problemas de acesso, se não estão de acesso à escola, de acesso às diferentes etapas da educação básica, se não estão plenamente resolvidos, estão razoavelmente encaminhados. Agora, a qualidade é um desafio imenso. Sem um currículo nacional que seja claro, objetivo e exigente dos conhecimentos, das habilidades e dos valores que os alunos têm que aprender na escola para conseguir se integrar na sociedade do século XXI de forma autônoma, criativa, como pleno desenvolvimento da pessoa, etc. Não adianta. Não adianta a gente ter uma escola bem equipada, um professor que ganha bem, se a gente não sabe o que ensinar. O que é preciso ensinar? É fundamental para a educação do ser humano que ele esteja integralmente engajado na sua cultura. E quando eu falo isso, não são só de culturas distantes, e sim dentro da nossa própria região, do nosso próprio país e de culturas geograficamente distantes, né? É essa ampliação do universo, seja através das artes, da música, que o jovem, que a criança, ela passa a conhecer o mundo de forma mais diversificada. Hoje nós queremos formar cada vez mais um indivíduo globalizado e um indivíduo que tenha autonomia, que tenha um senso de pertencimento, que tenha um senso de competência para que ele possa, no futuro, galgar espaços muito maiores dentro da sua carreira. A utilização da música no ensino brasileiro ficou por um longo período relegada a uma atividade opcional. Entretanto, enquanto portadora de valores de formação da sensibilidade dos educandos, revela-se contenedora de sentidos e significados que a centram como fundamental em uma pedagogia que prioriza o indivíduo enquanto projeto único e social. Por meio do ensino musical,
a Orquestra Jovem Ontoarte Recanto Maestro ensina 3 valores fundamentais em seu projeto pedagógico: responsabilidade, civilidade e capacidade. Existe um dom, mas esse dom, se não for construído com responsabilidade por parte da pessoa, e aí essa responsabilidade, não adianta a gente cobrar só do adulto, também a criança tem a sua responsabilidade. Não sou só eu que faço música, é o outro que faz música. Eu preciso ser educado a ouvir o outro. Eu preciso saber que aquilo que eu toco influencia o que o outro toca. São elementos de civilidade que preparam a criança a conviver depois no futuro de forma a entender que a gente faz parte de um contexto que é um contexto social, que com base nessa responsabilidade, nesse dom que elas têm, elas colhem uma evidência que elas são capazes. Elas têm um projeto pessoal seu que é individual, e esse projeto, se for cuidado, regado, exercido, atuado, agido de forma responsável, com vontade, ela colhe um resultado. Nós estamos fazendo? Desenvolvendo uma pedagogia, desenvolvendo um método que proporcione prazer à criança. Eu acho que tudo que nós queremos é alegria, é felicidade, é sentir capaz. E as crianças já sentiram alguma coisa, alguma capacidade de tocar no instrumento de forma sincronizada, em conjunto entre eles, e ouvir os professores tocando junto. A aplicação da pedagogia ontopsicológica na formação do jovem surge de uma preocupação com o futuro dos melhores, enquanto garantia de avanço socioeconômico, humanista, cultural e científico da sociedade atual e futura. C'è un punto fondamentale che interessa a tutti. La nostra gioventù, dove sta andando oggi, quale potenziale ha e cosa stiamo facendo per i nostri migliori giovani. Acordos e protocolos de cooperação firmados com importantes instituições acadêmicas e uma trajetória única no campo da pedagogia alicerçaram um importante passo no projeto do acadêmico professor Antônio Meneghetti. Com a missão de formar uma nova inteligência empreendedora, individuada, reforçada e focalizada na ação prática do sucesso, humanamente superior e socialmente correta, é inaugurado em 2008 no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, a Antônio Meneghetti Faculdade. A diretiva era aquela de responsabilizar cada indivíduo sobre seu próprio potencial e sobre a urgência de informar-se enquanto inteligência e ação autônoma para tornar-se garantia de solução do contexto onde cada um vive. Em face a uma sociedade tecnocrática, a Antônio Meneghetti Faculdade traz também em sua proposta pedagógica o resgate dos valores do humanismo perene na formação de seus acadêmicos. Estima o conhecimento em função do humano, dirigido para o desenvolvimento das potencialidades connaturais a cada sujeito.
Fundada nos valores do humanismo histórico e do humanismo perene, responsabilidade é o conceito-chave que sustenta a pedagogia com o jovem. Por mais que eu tenha muita coisa para estudar, por mais que eu tenha, sei lá, trabalhado um dia todo, por mais que eu tenha muito pouco tempo, quando eu estou estudando, eu tenho prazer em estudar aquilo. Eu tenho prazer em estar estudando, eu tenho prazer em estar aprendendo. Você se torna mais responsável também e coerente com o que você aprende. Isso significa que o que você aprende, a gente deve, assim, tem que sentir o compromisso de colocar em prática no nosso dia a dia. E por isso se torna um conhecimento vivo. O conhecimento é muito vago se você não literalmente metabolizar, né? Se você não aplicar realmente esse conhecimento, você perde. Agora tu consegue ter a visão de que tu tem que ser responsável por si mesmo, né? De não depender mais da outra pessoa. Porque depois os pais não vão estar mais ali e vai ser tudo sozinho, né? Quando a gente bateu no tema Forma-Mentes, deu para conseguir ter uma visão de cima. Então, você é um jovem responsável, tem os caminhos, tem várias escolhas. Se tu quer, tu tem que escolher e pagar o preço pelas devidas consequências, né? Saber fazer com excelência, através dessa excelência da sua obra, você ser, então alcançar a uma realização mesmo, né? Quando você se torna a excelência de você mesmo. Que o trabalho é uma extensão da pessoa, então quando a pessoa gosta do que ela está fazendo, não é um trabalho, realmente é a vida dela, ela não tem divisão, vida pessoal e trabalho, é tudo junto, né? Cada dia que passa é uma nova descoberta que tu tem, é uma forma que te motiva, é uma coisa nova que tu descobre e é um crescimento para ti, é um crescimento diário, uma ascensão diária que tu tens. A uma visão de trabalho anteriormente é que quando eu morava na casa dos meus pais, eu ainda não tinha aquela visão trabalho para minha independência. Eu via o trabalho como uma obrigação tua, algo que tu tivesse que fazer para te manter diariamente. Depois que eu vim pra cá, eu vi que o trabalho tem que ser um prazer pra ti. Quando tu se engaja em algum projeto, principalmente quando é aquilo que você gosta, aquilo que faz, você se sente muito próximo daquilo que já é seu, porque você veste a camiseta, você sente parte daquilo, sabe? Cada um tem sua responsabilidade, mas todo mundo age como dono do negócio. Então, isso que faz isso ser grande de uma forma impressionante, que todos chegam aqui e olham, aqui tem gente que faz e trabalha. Essa autonomia, tanto financeira, depois trabalhando, conseguindo, isso é gratificante. Tu poder conseguir pagar as tuas roupas, as tuas saídas, os teus cursos e não precisar pedir para os pais. Essa autonomia, ela dá essa liberdade, né? Principalmente a liberdade de ser do seu modo. Porque a partir do momento que a gente é do nosso modo único no mundo, as coisas acontecem, né? Através dessa autonomia se torna um ser humano realizado, que é o nosso objetivo, né? Então nós temos um objetivo e isso é fantástico, né? Tenta buscar a identidade, a tua identidade que tu realmente é. Tu é envolvido pela sociedade, pela família, pelos pais, pelos amigos e acaba pegando coisas que não são tuas e é aquilo que tu acha que é teu, que tu é daquele jeito. E, na verdade não é, então é uma busca constante a gente leva muita pedrada para conseguir encontrar quem realmente eu sou, o que eu quero da minha vida. Porque no Recanto Maestro deu essa possibilidade de enxergar as coisas, primeiramente enxergar a mim mesmo. Ok, eu tenho outras alternativas e nem tudo que vem a mim quer dizer que cabe a mim. Ou seja, são escolhas. Ou você decide fazer parte da vida, ser protagonista, ou você faz o que os outros mandam e acaba desviando tudo aquilo que o teu projeto de vida realmente te espera. Por mais que hoje a gente tenha uma visão mais madura de nós mesmos, eu acho que é muito importante que a gente tenha sempre a humildade, né, em querer aprender e saber que a vida é muito maior do que a gente percebe hoje. Tem que ter humildade de aprender sempre e saber que mais coisas são possíveis. Você vê que
o resultado já está em você mesmo. E já estar em nós mesmos significa que a gente nasceu para fazer algo a mais, né? E é possível, sim, a gente se tornar seres humanos felizes, né? Realizados, completos. La scuola, questo progetto, vuol dare una possibilità di responsabilità, cioè richiamare, ricordarci di questa parola, responsabilità. Perché anche il nostro figlio, il nostro bambino, ha un'anima, ha un genio, ha un inseontico, ha la presenza del Dio della vita e si deve rivelare e deve soffrire. E allora iniziare già una formazione, una scuola, senza essere di nessun genere razzista, cerchiamo di capirci. La vita ha una sola pedagogia. Noi possiamo cambiare come volete, d'accordo. Ma la vita ha una sola scuola, la selezione del più forte. Il mercato è la selezione del più forte. La politica è la selezione del più forte. Non c'è niente da fare. O conceito clássico de cultura, enquanto formação da pessoa humana, corresponde ainda hoje ao que os gregos chamavam de paideia e os latinos humanitas. Indicam a educação do homem como tal, educação devida às boas artes peculiares do homem. Boas artes que atribuíam valor essencial àquilo que o homem é e deve ser. Portanto, capacidade de formar o homem verdadeiro, o homem na sua forma genuína e perfeita. Para alcançar a plenitude do homem enquanto ser social, deve-se partir de uma pedagogia simples, mas que evidencia a vida enquanto projeto individual e social. É preciso educar o sujeito a ser funcional para a sociedade e verdadeiro para si mesmo. O critério de como fazer a si mesmo é dado pelo projeto íncito em cada criança, em cada jovem, em cada adulto. È fondamentale ricordare che noi siamo una parte, piccola parte, dell'intelligenza dell'universo. Tutti facciamo parte di un progetto straordinario della vita. Ciascuno di noi non può, nella sua minima parte, tradire il particolare di questo progetto. Se lo facciamo, si soffre. Se lo facciamo, siamo fuori il progetto della grande vita. Allora, noi siamo ospiti responsabili su questo pianeta Terra. Non siamo gli unici, non siamo gli assoluti. Siamo una componente del grande progetto della vita. Allora, capire qual è l'arte di nascere e crescere su questo pianeta è importante
incontrare una sintonia, una convergenza tra il progetto della vita e la realtà piccola di ognuno di noi, ma in particolare dei nostri bambini, dei nostri giovani. Loro sono il domani anche di ognuno di noi. Noi vivremo nel tempo, nella storia, se i nostri giovani avranno imparato qualcosa per cui essere grandi per loro stessi, cioè nella misura che i nostri giovani saranno grandi, capaci, anche noi saremo insieme con loro nel futuro del tempo su questo pianeta.